Esse aqui é de Tex Caça ao Navarro, número 673, uma bela capa. Na contracapa tem a Escontex, Vila Tex no Shoppingzinho Paraná, né? Aqui também tem no final, na contracapa final. E aqui é uma história muito boa, uma história só, são 110 páginas, 114 páginas, né? Caça ao Navarro. Então aqui ele inicia no condado de Lincoln, Novo México. Júlio, um habilidoso domador de cavalos da tribo dos Navarros, salva a bela viúva Elaine do ataque de um leão da montanha, né? Algum tempo depois, né, não vou ler isso tudo, porque ó, tá aqui os pardes Tex Willie e Kit Carson estão no encalço do bandido Scorpion, né? E aqui ele chega numa trilha onde ele também pega a trilha de Júlio, que foi um índio, um navarro, né, que é esse aqui, que fugiu após ser acusado de matar um dos funcionários da viúva, Elaine, lá do rancho dela. Só que foi uma armação, né? Aqui ele recupera o seu cavalo, né? Aqui eles estão no rancho, foi uma armação desses indivíduos aqui. O Sam sabe, mas está com a consciência pesada, diz que não consegue nem dormir. E aí os companheiros aqui de trabalho, né, o Joe e o Jack, não gostaram. Então ficaram com medo dele, com receio dele entregar. Nesse interim chega o xerife Campbell, né, e para visitar a Elaine. E ele tem um interesse nela, né? Você pode ver aqui que ele toca na mão dela, né, flertando com ela. Enquanto essa conversa se desenrola, Tex continua com Carson, né, na trilha do Scorpion, que é um bandido mexicano. E aqui eles chegam na trilha do Júlio também, que ele sabe o que aconteceu, mas não acredita que Júlio matou sem legítima defesa. Júlio volta, né, eles veem no rastro do Júlio que ele está voltando, então eles voltam também para o rancho. Então Júlio chega no rancho na hora em que o xerife, que é um bandido também, tenta estuprar a Elaine. Ela dá um tapa nele, então ele entra e há uma briga ali. O xerife cai, atira, erra, né? Mas aí chegam os trabalhadores dela, entram e ela distrai eles, dizendo que não aconteceu nada, só foi o índio que chegou, mas não entregou o xerife, que ficou na mão dela, né? Só que o xerife saiu intrigado, né? Sabendo que estava com essa dívida, mas que não ia perder ela de vista, não, ia ficar sempre interessado nela, né? Aqui estão comendo, né, numa casa, né? E o Sam disse que estava muito triste e falou que ia falar com a patroa para entregar o grupo. Só que foi seguido, os caras queriam matá-lo. Na hora de matá-lo, sangrar para colocar a culpa no Navarro, no Júlio, chega Tex. E aí frustra o intento deles e prende os dois, né? Prende os dois, há uma luta, né? E Tex consegue deter os dois. Amarra-os, fala para Elaine o que está acontecendo e leva para o xerife. Mas só que chegando lá em Lincoln, lá na delegacia, já estava desenrolando outra trama. O xerife solta um dos bandidos acusado de traição o Miguel, né, que é acusado de traição traiu o Scorpion, né? E aqui ele solta, ele não acredita, né? Só que era tramado já com o Scorpion. O Scorpion vai, captura ele, né? E aqui ele aparece morto na cela, né? Como se tivesse se suicidado, né? Então, nesse interim, Carson e Tex levam os dois para lá. Quando chega lá, tá o cara morto, né? E o xerife, todo desconfiado, falando que ele se suicidou, né? E aqui tinha que tirar ele daqui para colocar os dois, né, com passas lá na cadeia, né? E já de antemão dizendo que o juiz poderia liberá-lo, né? A corrupção parece que era endêmica aqui. Então eles saíram, né? Os pardes foram seguiram até
esse ponto onde ele descobriu que o Scorpion ia esperar aqui o trem, né? E ele não sabia o que era, né? Então eles ficaram ali à espreita e enquanto isso o xerife chegou aqui, já combinado com o Scorpion, né? Aqui o xerife, já combinado com o Scorpion, ele se encontra e espera o trem, que era o cavalo de fogo, como falavam os indígenas, chegar com uma mala de dinheiro, que era para suprir a necessidade dos índios, né? E aí foi que o Estado mandou. Aí mandou um funcionário, que era chamado de Ed Luma, funcionário federal. E aí a ideia era o Scorpion prender todos, fingir que estava rendendo também o xerife, e o assistente dele, o assistente do xerife, se chamava Gert, né? E o Campbell e Gert, só que deu errado. Deu errado porque Kerson e Kit acharam eles, né? E aí o Júlio os encontrou e falou sobre o que estava acontecendo, sobre o que ia acontecer na ferrovia. E aqui houve o primeiro confronto, né? Houve o primeiro confronto. E eles pegaram esses dois indivíduos, que são os irmãos Castilho, e prendeu eles. Não podia perder tempo, porque ficaram sabendo através de Júlio que o trem ia ser assaltado, que ele ficou escondido, né, e viu o que ia acontecer. E ali ele tirou as botas dele, tirou os cavalos, as armas e deixou eles sem opção a não ser esperar descalço, porque poderiam morrer pelos índios, caso eles fossem para as montanhas. E ali eles foram até o local, viram que chegou o xerife, né? E a partir daí se desenrolou a espera. E aqui chegou o trem. Quando o trem chegou o Ed Luma, só que foi visto o sombreiro de um dos integrantes da quadrilha do Scorpion, que é o Miguel, que era o braço direito dele. E ali começou um intenso tiroteio entre os militares que vieram na caravana, no trem. O Ed perguntou ao xerife se ele ia atirar e ele atirou nele próprio, no próprio Ed, né? Então, morreram todos os militares, né? Inclusive o funcionário. Por fim, eles invadiram, mataram os maquinistas que estavam tentando ligar o trem para ir embora. Só que não contavam com a chegada dos pardes, Kerson e Tex. E aí houve outro intenso tiroteio, morreram vários dos meliantes, sendo que o cavalo do Júlio, o índio Navarro, foi atingido, ele caiu desmaiado e continuou o tiroteio, né? Fugiram alguns dos bandidos, na realidade 13 bandidos, né? Fugiram o chefe e mais 2 com o tesouro, né? Com o tesouro não, com o dinheiro, com os dólares. E aqui se recomporam o pessoal, colocaram o pessoal para ir a pé para a cidade, porque eles não poderiam perder tempo levando o pessoal na cidade, teriam que ir atrás dos bandidos, no encalço dos bandidos. E aqui eles continuaram, se encontraram aqui com o xerife, o Campbell se encontrou com o Scorpion, né? Campbell, Gert, Scorpion e mais 2 bandidos. E ali tiveram a ideia brilhante de ir até o rancho de Elaine, né, para fazê-la de refém. E assim foi feito. Eles foram até o rancho. No caminho encontraram os irmãos Castilho descalços. Falaram que não poderiam confiar, pois eram eles que teriam entregue eles aos Rangers, e mataram os 2, né? Aí eles foram para casa, né? E Tex achou que eles poderiam ter ido para lá e realmente foram, se dividiram. O índio foi pelos fundos, o Kerson pelo estaleiro e ele foi de frente. E aqui o Campbell pegou ela de refém, né? Pegou ela de refém e prenderam todos os funcionários e colocaram dentro do rancho,
de um cômodo lá do cômodo não, o local que fica os cavalos, a estrebaria, né? E combinou para colocar fogo quando eles viessem, para entretê-los, né? E assim foi feito. Houve uma troca de tiro entre Kherson e o mexicano, o Scorpion, né? E também houve uma troca de tiro entre Tex e um dos bandidos que morreu. Foi a primeira troca de tiro, né? E aí eles ficaram posicionados. O índio entra dentro da casa, surpreende o xerife, mas leva uma coronhada por trás. Chega Tex e mata o bandido que tinha desacordado o índio, né? E nisso, Kherson está ajudando o pessoal que estava pegando fogo, né? Leva um tiro num braço, só que termina morrendo, né? E aí Kherson continua o seu intento de salvar o pessoal, só que estava muito quente, né? Chega Tex, mata o Scorpion, né? E aí eles conseguem salvar todos os funcionários, 5 funcionários, a mulher e mais 4 funcionários. Voltam para casa, Campbell está armado, com ela como refém, e aí, em último intento, o índio se joga na frente para levar o tiro. Só que Tex veio por trás, deu 2 tiros no Campbell, matando-o instantaneamente. E assim chega o fim dessa grande história. Muito bom. Aquele que não é inscrito, se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo e ativa o sininho de notificações. Forte abraço!